vídeo agora, porque no dia 6 nós não gravamos vídeos, na terça-feira passada. Discutimos alguns assuntos sobre esses estudos no grego, no original grego, das escrituras, e aprofundamos um pouco mais sobre o que as igrejas não têm ensinado, infelizmente. Não têm ensinado não por culpa própria, mas por falta de conhecimento. E como Oséias diz, capítulo 4, verso 6, o povo perece por falta de conhecimento. Não quero ser detetor de todo conhecimento, não, a questão não é essa. Eu estou iniciando agora. E quem está nos instruindo não é o pastor José Vicente que está me ensinando. Nós estamos aprendendo junto e quem nos está ensinando é o Espírito Santo. Ok? E nessa terça-feira nós estudamos Lucas, capítulo 22, verso 19. Vamos dar uma analisada no texto. Lucas 22, verso 19. O texto diz o seguinte, tem um subtítulo aqui, no original não existe subtítulo. Está escrito aqui, a Santa Ceia. Eu fico perguntando sobre essa questão de ceia. Santa por quê? Qual foi o Papa que beatificou essa ceia para tornar ela santa? É meio delicada essa questão, então nós vamos analisar alguns detalhes que tem nos pegado, ok? Inclusive no idioma português, na língua portuguesa. O texto no português, eu vou ler no que eu tenho na tradução do português. Vamos analisar alguns pontos aqui e trazer à memória também o que nós estudamos no grego, ok? Verso 19 diz, então tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Olha só. No português está dizendo, referindo à preposição que isto é o meu corpo. A preposição isto no grego não existe. Aliás, existe, está exatamente dessa forma, só que ele não refere como este é o meu corpo. Ele não está referindo ao pão que seria comido. Como ele mesmo refere sobre o templo que seria derrubado, e no terceiro dia seria levantado novamente. Ele não está referindo ao templo, ele está referindo a ele mesmo. Então, nesse texto aqui, como ele mesmo se apresenta como sendo o pão da vida, ele se apresenta aqui também para os discípulos nessa última ceia dele. Ok? Isto é o meu corpo. Ele referindo a ele mesmo. E o texto diz que por vós é dado. No grego diz que por vós é oferecido acima, por cima, sobre vocês. Por que sobre nós? Para perdoar os nossos pecados, para retirar todos os pecados, para cancelar o escrito de dívida e ser cravado na cruz. Lucas escreve nesse evangelho e ele volta a dizer também no ensinamento que Paulo estava fazendo para a igreja de Coríntios, no capítulo 11 de 1 Coríntios. O mesmo texto, ele chamando a atenção do povo de Coríntios, que estava fazendo de forma errada, estava fazendo acepção de pessoas, deixando alguns excluídos de participar da refeição e da comunhão com a igreja.
E alguns estavam passando fome, passando necessidades, enquanto outros se fartavam de comer e até de beber, se embriagando. Então no texto ele diz, não tem caso para você se alimentar? Se tem, deixa os que não têm chegar à mesa para comerem também. É o que o texto está dizendo. 1 Coríntios capítulo 11. Não fazermos acepção de pessoas, e sim estarmos em comunhão uns com os outros. E João refere sobre isso na primeira carta dele, capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz assim como na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se eu rejeito a comunhão com outra pessoa que quer participar do corpo de Cristo, quer fazer parte do corpo de Cristo, o corpo de Cristo é o povo reunido, em nome do Senhor, eu estou declarando no mundo espiritual que eu não quero comunhão com a pessoa. Então, como esse sangue de Cristo vai me purificar dos meus pecados? Isso, exatamente isso que eu estou falando. Poxa, pastor, está pegando pesado. Não, a Escritura está dizendo. A Escritura está dizendo isso. Está afirmando isso. Não estou aqui para passar por cima dessas questões, atropelar esses detalhes, e sim para observar os detalhes que pegam. Então, primeiro, ele tomou o pão e, havendo dado graça, ele não consagrou. Jesus não consagrou os elementos. Ele deu graça. E isto é o meu corpo. Ele referindo a ele que estava sendo oferecido sobre nós. João Batista, quando ele avista Jesus se aproximando dele para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, se a gente analisar direitinho, o Cordeiro, ele era oferecido, ele não era dado. E ele mesmo não se dava também. Então, são alguns detalhezinhos que acabam nos pegando desprevenidos. Ok? Vamos observar melhor, né? Fazer isso em memória de mim. Assim como em Êxodo capítulo 12, como nesse texto também refere sobre memorial. Fazer em memória do efeito do Senhor em nosso favor, para nossa libertação e para nossa salvação, para sermos livres e salvos e colocados na vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós fomos colocados por Deus nessa condição. Nós não nos colocamos por nós mesmos. Ele que nos colocou. Se analisarmos também as palavras de Jesus, a oração de Jesus em João capítulo 17, a oração sacerdotal. Ele orando por todos nós humanos, todos nós, não é só para o grupo de crentes, não era só para o povo judeu, não era
fechado em grupinho, panelinhas. Deus não faz acepção de pessoas. E assim sendo, o amor dele alcançou a todos nós, seres humanos. Foi lançado sobre nós. Esse amor dele, através da cruz do Calvário, o derramamento do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele foi oferecido sobre nós. O salmista Salmo número 40 diz que o Senhor ouviu o meu clamor e se inclinou sobre mim. Ele viu as nossas mazelas e se inclinou sobre mim. O que significa isso, pastor? O que quer dizer isso, se inclinar sobre mim? A alma de Deus, o Logos de Deus, Cristo Jesus, foi oferecido sobre nós. A alma, o amor dele, para nos crucificar, sepultar com Cristo e ressuscitarmos com ele, para que vivamos em novidade de vida. Para que venhamos a viver em novidade de vida, para a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? É muito simples. Nós que dificultamos as coisas. E a gente estava conversando sobre a questão de hierarquia também. Como assim hierarquia? Que falam muito sobre hierarquia eclesiástica. Não existe isso. No grego não refere sobre isso. No grego refere sobre o diaconato. A única consagração no diaconato, aliás, no Testamento é o diaconato. A única consagração. Mas como assim, pastor? Em Efésios capítulo 4, verso 11, fala sobre as funções eclesiásticas, apóstolo, pastor, mestre, evangelista, profeta. Bom, são chamados ministeriais. Chamado ministerial não tem nada a ver com consagração. Se a gente pegar de Atos dos Apóstolos ali, aliás, de Mateus até Apocalipse, a única consagração que a gente vai visualizar é dos diáconos. E em Mateus capítulo 20, no verso 28, aliás, a partir do verso 25, Jesus, no verso 28, ele se declara diácono para os discípulos. Ele mesmo se declara como diácono. E assim sendo, como que eu vou deixar de ser diácono para ser consagrado pastor? O que significa diácono? Olha só o significado do termo diácono. Sacerdote. Pedro refere isso na carta dele, capítulo 2, verso 9. Vós sois sacerdócio real. Sacerdócio real. Quem é o rei? O Senhor do Senhor. O Senhor dos Senhores. Ele é o rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele sim. Nós não. Nós não. Humanos, não. E quem é o cabeça da igreja? O cabeça da igreja. Cristo Jesus. Não é o ser humano, não. Em todas as cartas de Paulo, quando refere sobre o cabeça da igreja,
Ele refere Cristo e não o homem. Aí vem alguns falam, mas sobre a questão de gênero. Aplica a ideologia de gênero e critica os outros que falam sobre a ideologia de gênero. E vive nessa ideologia, afastando as mulheres do ministério. Mas olha só, onde estavam os discípulos quando Jesus ressuscitou? O que estavam fazendo? Estavam corridos. Maria Madalena foi lá no sepulcro. Maria, mãe de Jesus, também foi lá no sepulcro. E outras mulheres também. E os homens? Onde estavam? Aonde estavam? Para querer implantar essa questão de ideologia de gênero. Só existe pastores. Pastor a Bíblia não refere. E o mesmo texto de Efésios capítulo 4, verso 11, fala, e deu uns, olha só o termo, uns, para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e doutores, ou mestres. Apóstolo Pedro, em João capítulo 21, Jesus faz três perguntas para ele. 3 vezes a mesma pergunta. E da mesma forma Jesus afirma com ele. Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de quem? São minhas? Não, são de Cristo. Não são minhas. Cabe a mim cuidar dessas vidas. Cuidar, não ser pesar dessas vidas, e sim cuidar delas com amor, com dedicação, assim como Davi fazia com as ovelhas do pai dele, com o rebanho de ovelhas do pai dele. Cuidava com a própria vida, tanto que ele enfrentou o leão e o urso. Cuidar de vidas, não é se colocar como pastor, não. Nós não somos pastores, nós estamos como pastores, nós somos colocados como pastores. Mas eu exerço o diaconato, porque o próprio Cristo foi diácono. E quem sou eu para me colocar acima dele? Quem sou eu? Eu não tenho capacidade nenhuma, mas ele é que levanta e capacita. É ele, não sou eu. Por mim mesmo, não. Nada feito. Amém? Então esses detalhes que pegam tudo e nos colocam no bolso, tá? Graça e paz, fique com Deus.